Muito bom dia a todos e a todas. Um olá especial aos amigos que acompanham as atividades do Centro Espírita Semente Cristã. Hoje, 2 de novembro de 2020, onde aqui no Brasil se dedica essa data ao Dia dos Finados. O Centro Espírita Semente Cristã está iniciando uma campanha de ressignificação desta data. Nós cremos na imortalidade da alma e prosseguimos além da morte. Então, nessa data, nós estamos buscando, através das atividades que nós vamos realizar hoje, ressignificar esta data para o Dia dos Ausentes e não o Dia dos Finados, porque somos todos imortais e aqueles que experienciaram o fenômeno morte continuam vivos e eles apenas estão ausentes do nosso convívio físico, mas poderemos estar juntos emocionalmente, mentalmente, e buscando difundir essa verdade da imortalidade da alma. Hoje nós vamos realizar 3 palestras para oportunizar as pessoas nesses 3 turnos diferentes, palestras espíritas com amigos do movimento espírita, para tratar sobre esse tema da morte e seus correlatos, ajudando as pessoas a ressignificar esta data, ressignificar seus sentimentos e conseguindo, então, se aproximar dos seus entes queridos e fazer a eles aquilo que Cristo pediu, amando além da vida. E para iniciar essa nossa atividade do dia de hoje, nós estamos trazendo esse amigo querido do Distrito Federal, nosso querido irmão Hernando Neves, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, que vai conversar conosco nessa primeira atividade de hoje sobre a perda de entes queridos. Meu caro irmão, boa sorte, que Jesus possa lhe inspirar, lhe iluminar, Deus seja convosco e bom trabalho. Obrigado, Jefferson. Bom dia a todos. Eu estou falando de Beirute, no Líbano, então aqui já é boa tarde, são 3 horas. Queria agradecer o convite da Dora, do Centro Espírita Semente Cristã, para a comemoração desse dia do ausente, como vocês estão propondo, porque, como você já disse, é um dia de celebração daqueles que já não estão entre nós fisicamente, mas que participaram das nossas alegrias, das nossas tristezas e permanecem unidos em espírito. Eu tinha combinado com a Dora, o Jefferson, da gente ir passando o PowerPoint e depois a gente vai tirando. Ela deve estar nos bastidores aí. Bom, a nossa proposta agora seria falar um pouco sobre essa questão a perda dos entes queridos. Na questão da perda dos entes queridos, eu trouxe aqui para começar essa passagem sobre a dor. A dor, ela atinge o rico como o pobre. Essa é a grande bênção da dor, ela não distingue nenhum tipo de característica específica, mas ela atinge a todos. É uma prova, uma expiação e é como uma lei. Kardec nos ensina: tens, porém, uma consolação, em poderdes comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. A primeira coisa que a gente tinha que perguntar quando a gente fala de perdas de entes queridos, essa pergunta filosófica que de vez em quando nós fazemos, principalmente quando o sofrimento para na nossa vida. Por que estamos sofrendo? Muitas vezes a gente pergunta, por que comigo, né? Por que logo eu? Por que logo o meu familiar? Kardec também vai nos ensinar, e a gente tem essa passagem aqui na doutrina, no livro de Leon Denis, O Problema do Ser e da Dor, que nós sofremos para evoluir. Mas isso não quer dizer que o sofrimento é a única condição para que a gente chegue à perfeição. É possível evoluir sem sofrimento? É sim. Depende das nossas escolhas, das nossas eleições, aquilo que a gente foi feito e o que a gente foi fazendo do nosso livre-arbítrio. A dor,
ela corrige, ela educa, ela aperfeiçoa. É difícil a gente perceber a dor como um elemento de correção, um elemento positivo na nossa vida, na nossa perfeição, na nossa caminhada para a perfeição. Mas ela traz esse benefício, ela redime, ela glorifica o sentimento humano, e assim nós vamos evoluindo através da dor, mais ou menos, dependendo do nosso livre-arbítrio. E aí, como é que eu vou agir diante desse sofrimento? Eu vou reclamar, vou me queixar, vou sentar num banquinho na praça e começar a ficar me queixando da vida? Também temos aqui a lição de Kardec dizendo que, durante a dor, considerando as nossas aflições como mecanismo necessário para o progresso, devemos procurar manter o bom ânimo na certeza de que não há mal que seja eterno. Os momentos difíceis também são oportunidades para testemunhar nossa fé. Deus não nos abandona e tampouco designa fardo mais pesado que os ombros. Temos que estar bem atentos a isso, meus irmãos. Cada um de nós sofre na medida que podemos suportar. Ninguém tem um sofrimento maior do que aquele que a gente é capaz de suportar. Eu não preciso dizer, essa dor é maior que a minha, eu não dou conta, porque a gente vai conseguir sim. Em algum momento na nossa vida, antes do nosso reencarne, a gente fez uma programação onde a gente procurou colocar os nossos desafios, as nossas propostas reencarnatórias dentro daquilo que é a nossa bagagem, a nossa capacidade espiritual para suportar a dor. Por isso que Kardec nos ensina que temos que ter paciência com esses desafios, paciências com as perdas que vão nos acompanhar durante a vida. Eu tenho uma avózinha que ela está fazendo 98 anos, esse mês de outubro que passou. 98 anos. Então, quando a gente fala em 98 anos de vida, eu fico sempre pensando nas perdas que a minha querida avó passou. O esposo, os cunhados, os parentes mais próximos, mais jovens, né? São perdas muito fortes, mas de qualquer forma, ela conseguiu, entre aspas, chegar aos 98 anos feliz. É uma fênix, como a gente chama. Ela conseguiu suportar todas essas dores, ela conseguiu se reinventar, ela conseguiu suplantar a dor e fazer da dor algo positivo na vida dela, senão ela não teria sobrevivido. A questão da dor, ela é uma forma da gente nos forçarmos a sair do nosso comodismo, sairmos do nosso casulo de ficarmos vivendo aquele mesmo tema, aquele mesmo problema, e muitas vezes, quando falamos de perda de entes queridos, é uma possibilidade, uma oportunidade da gente avançar na direção dessa senda do progresso. E é por isso que o Evangelho nos ensina, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. As palavras podem também ser traduzidas da seguinte forma, está ensinando Kardec: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo, suportadas com paciência, vos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Olha que interessante, né? Se eu tiver a paciência durante os meus 50, 60, 70 anos, que é uma gota no oceano da eternidade, eu talvez esteja poupando séculos de sofrimento na vida futura. Coisa interessante com relação à perda de entes queridos é que muitas vezes, principalmente na questão das relações amorosas, não se conforma com essa perda e a gente insiste em manter essa ligação, essa conexão com o ente desencarnado. E se, do outro lado, o ente desencarnado também estiver propenso a manter a conexão, pode se traduzir numa forma de obsessão, como Kardec, a doutrina também nos ensina. Obsessão de morto para vivo, de vivo para morto, de vivo para vivo, de morto para morto. A gente tem que ter muito cuidado com essas conexões, muito cuidado com a forma como a gente lida com a perda dos nossos entes queridos. E uma outra questão que é importante a gente lembrar é que quando a gente fala de entes queridos, claro que a gente está se referindo aos que ficamos no planeta encarnados. Mas nós já paramos para pensar que aquele que desencarnou, ele também está perdendo entes queridos? A gente já parou para pensar que aquele que desencarnou, que está partindo, ele também foi surpreendido com a separação de pessoas que ele ama? E que, portanto,
dependendo do grau de avanço, de conhecimento dele, da doutrina, ele também poderá sofrer muito. Dependendo do grau de apego, de conexão dele com as forças que o ligam no planeta, ele pode ficar anos, décadas sofrendo. Então, a gente tem que ter também essa atenção, não só por nós, como a gente vai ver mais adiante daqui a pouco, mas por aqueles que ficam em nossa volta e por aqueles que partiram, para que a gente não se mantenha conectados a esses companheiros, trazendo sofrimento não só para nós, mas para aquele que partiu também. Eu trouxe aqui essa canção, só quem vai lembrar são aqueles que têm mais de 20 anos, é uma canção um pouco antiga, que ela diz mais ou menos isso, né? Há uma nuvem de lágrimas, não vou cantar porque eu não tenho a voz da cantora, mas há uma, é da Fafá de Belém, uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo para mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo para me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vou sobrevivendo no mundo sem paz. Jeito triste de ter você, longe dos olhos e dentro do meu coração. Aí está escrito ali embaixo: me ensina a te esquecer, venha logo e me tire dessa solidão. Essa canção, aqueles que têm mais de 20 anos e que se lembram dela, é uma canção que fala de um amor perdido que partiu. Mas trazendo para o nosso contexto de perda dos entes queridos, essa canção é como uma nuvem, aquela nuvenzinha da família Adams em cima do carro, né? É uma nuvem que nos acompanha durante esse momento do luto, momento que a gente perdeu aquele ente querido que a gente amava tanto, que foi arrancado de nós. E a partir daí, a gente se mantém com essa nuvem de lágrimas, essa tristeza que vai nos acompanhando, que vai nos corroendo e dizendo que ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora. Realmente é exatamente o que está dizendo a música, um vazio no peito, aquela coisa ruim que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue dizer quando é que vai passar, e a gente tem a impressão que aquilo vai durar para sempre, né? Mas, como nós somos participantes de uma doutrina consoladora, aprendendo que não é bem assim. Então, aqui, eu trouxe também um trecho de um filme muito conhecido. Me ouvindo bem aí, Jefferson? Sim, sim. Tá ótimo. Muito conhecido, né? Todo mundo sabe que esse filme aí, que é a dificuldade que nós temos quando temos que deixar o companheiro ou a companheira partir. Essa história também só se lembra quem tem mais de 20 anos, não é, Dora? É uma história muito bonita e o companheiro morreu e não queria partir porque tinha pendências para resolver. Quem escreveu esse livro, esse filme, certamente foi inspirado pela espiritualidade. E no final, eu não vou contar para não dar spoiler para quem não assistiu ainda, mas no final dá tudo certo e ele segue a luz. Aonde que a gente está querendo chegar aí? Nós precisamos reconhecer a hora de deixar o nosso companheiro partir. Nosso querido familiar, nosso querido amigo, aquele que teve o seu momento de partir antes de nós. Haroldo Dutra, ele diz, numa das palestras dele, que todos nós estamos numa fila única, né? Aquela fila assim, única, e todos nós temos o nosso momento de partir. O companheiro estava ali, e a senha dele era a senha 1.377. A nossa senha pode ser a 1.972. Graças a Deus, a gente não sabe quando será esse nosso momento, né? Porque esse desconhecimento do futuro é uma bênção que também a espiritualidade nos coloca. Mas é importante a gente saber lidar com essa perda do nosso companheiro, porque se a gente não tiver essa sabedoria, essa percepção, a gente pode correr o risco de nos manter atrelado a esse companheiro. E o que nos faz sofrer quando a gente perde um companheiro querido? Muitas vezes é essa preocupação de saber onde ele foi, principalmente quando é alguém que dependia de nós, um filho, um familiar mais jovem, mais dependente, uma pessoa que dependia de nós, né? Quando é uma pessoa mais idosa,
até pela questão mesmo cronológica da fila única, que a gente falou ainda há pouco, a natureza mesmo, ela nos ensina que é natural que os nossos avós partam antes dos nossos pais, e que os nossos pais partam antes de nós, e que nós partamos antes dos nossos filhos. O que, o que acentua a dor é quando esse processo é invertido e quando perdemos alguém que, em princípio, em tese, viria depois de nós pela idade, ou alguém tão jovem quanto nós, um companheiro, um amigo, um esposo, uma esposa. Isso nos afeta de forma mais dolorosa. E essa preocupação que a gente tem aqui, de o que foi feito com ele, o que vai acontecer com ele, é o que nos angustia. Esse desconhecimento do futuro, desconhecimento do amanhã, que nos deixa aflito. Uma novela que falava do mármore do inferno, né? Uma coisa mais ou menos assim, uma expressão muito famosa na época, né? A gente fica com aquelas questões ali, sabe, na nossa mente, né? Reverberando e ficamos refletindo para onde ele foi, para onde ele ficou, será que ele está sofrendo, será que ele está bem? E essas questões todas, dependendo do nosso conhecimento doutrinário, nos afligem muito. E dependendo do conhecimento doutrinário de quem partiu, vão afligi-lo também. E aí a gente fica com essa questão aqui, como a gente falou ainda há pouco, quanto tempo vai durar essa nuvem de lágrimas no nosso coração? Vai depender de quanto tempo nós queremos dedicar à nossa tristeza e de quanto tempo nós queremos avançar na direção de felicidade. Esses entes queridos, eles estão vivos, eles não morreram. E esse conhecimento, essa percepção de que somos seres eternos numa caminhada, é que nos vai deixar mais tranquilo. A gente tem que lembrar também que nós temos um livro, Nós Espíritas, que fala sobre os desencarnes de forma mais aprofundada, com depoimentos, né, que é o céu e o inferno, depoimentos sobre espíritos desencarnados, felizes, como eles foram recebidos, como foram acolhidos por outros parentes, as cartas, os depoimentos de familiares que receberam cartas de Chico Xavier, falam muito sobre isso. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão dos nossos benefícios com as comunicações com os espíritos. Mas, basicamente, a nossa preocupação com o destino do desencarnado é o que nos deixa aflito. E nós precisamos saber quando chega a hora de partir. 959 do livro, ela deixa isso bem claro, né? O que será dele após o instante fatal? Isso aqui está nos comentários de Kardec na questão. Questão grave é essa que se coloca, porquanto não são alguns segundos, mas a eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação que lá está. Eu, quando vou fazer uma viagem, né, nos tempos antes da pandemia, nós todos, né, quando a vida era uma beleza, a gente ia para o aeroporto, pegava avião e viajava, eu passava uma semana, 2, 3, 4, preparando a mala, vou levar essa roupa, vou levar esse sapato, vou levar essa toalha, vou levar esse material, para fazer uma viagem e não chegar no destino e me esquecer nada. Quanto mais uma viagem para a eternidade. Essa é a comparação que é colocada aqui no comentário da questão. E nessa questão grave que se coloca, tem Kardec dizendo aqui que crer em Deus sem admitir uma vida futura é uma questão absolutamente sem contrassenso, fora de bom senso. Por quê? Porque nos faz sofrer. Que não crê em ninguém, que não crê em Deus, no momento do desencarne, a primeira coisa que ele faz é lembrar de Deus. Se tiver com dor, qual é a primeira coisa que eu faço? Ai, meu Deus, me livra dessa dor. Se eu estiver passando sofrimento, a primeira coisa que eu faço é lembrar de Deus. Esse sentimento de Deus, de uma existência melhor no futuro, reside no foro íntimo de todos nós. É o que Kardec está nos ensinando. Não é possível que Deus tenha feito um ser humano sem colocar essa centelha da eternidade, de uma esperança na vida futura. Todos nós temos essa centelha. Todos nós temos essa expectativa. Por mais que o incrédulo ele diga, não acredito em Deus, não acredito em nada, coloca uma dor de dente. Você vai ver que rapidinho ele acredita em Deus. Então, daqui um pouquinho, eu queria falar de Emmanuel, dizendo basicamente a mesma coisa, que essa ideia da mortalidade, ela está em todas as almas, e ele é o substrato de todas as religiões, mesmo que eu não seja espírita, mesmo que eu seja de outra religião, oriental ou ocidental,
cedo ou tarde, nós iremos entrar nesse aspecto transcendente do ser, na questão da alma eterna que não se extingue. E isso é importantíssimo para que a gente consiga perceber como lidar com a morte, como lidar com a extinção do corpo físico. Porque o corpo físico, nós aprendemos também na doutrina, ele se extingue porque ele é feito da matéria de um planeta que também é um planeta ainda primitivo. Mas a gente vai aprendendo que, à medida que evoluirmos, até esse corpo terá um material mais quintessenciado, mais balanceado, e nós teremos uma percepção mais espiritualizada da morte, que nada mais é do que uma passagem, uma transição. Existe aquela frase que é muito comum, né, no jargão espírita, de que nós somos, na verdade, seres materiais, seres espirituais, num processo, numa vida material. Nós não somos seres materiais, somos seres espirituais. Temos essa percepção, sofreremos menos. Falando ontem sobre um aspecto de uma mãe que recebeu as mensagens dos filhos, o filho que faleceu, é a dor grande da mãe que perde o filho. Ela lidou bem com isso a partir da extinção do luto e está colocando essas mensagens no plural, num livro, para que essas mensagens possam auxiliar outras mães que também tiveram essa perda de um ente querido, especificamente de um filho. Voltando aqui a essa questão do sofrimento, da preparação da viagem, aqui a gente percebe também o momento em que nós estamos prontos para partir, prontos para seguir nossa jornada. Porque, veja bem, como a gente falou ainda há pouco, o desencarnado, ele também, no momento do desencarne, está perdendo um ente querido. É difícil para ele também partir. Ele tem que se sentir pronto para desencarnar, para partir, para seguir, como a gente costuma dizer no jargão popular, seguir a luz. Não é verdade? Se ele se sentir preso, desconfortável, ele vai ficar com dificuldades para esse desencarne. Então, gente, que tal a gente usar essas ferramentas que a gente aprende nos nossos estudos sistematizados, nos sábados, às 8 da noite, né? Quando a gente fica no centro espírita estudando, aqueles ensinamentos que a gente aprende sobre a questão das orações, essas questões que eu estou colocando aqui são orientações para o velório propriamente dito, mas não só. É para antes e depois do velório também. Que tal se ao invés de sofrer, a gente começar a aplicar a prece, leitura de textos bíblicos ou espíritas, cânticos religiosos. A gente vê quando a gente tem um velório de protestantes, aqueles cânticos, eles têm essa propensão mais aos cânticos do que nós espíritas, né? Como é bonito ver essa expressão dos cânticos durante o velório, a liberação do ser que está seguindo para outra dimensão. Guardar para o desencarnado o sentimento de carinho, e não só, repito, durante o velório. Depois, anos e anos depois. Ternura, tolerância, sublimado pela oração, formar um clima de serenidade através de assuntos elevados, evitar comentários negativos sobre o ser desencarnado, porque isso tudo vai fazendo com que a conexão negativa se permaneça cada vez mais ligada com esse ser que está tentando partir. Evitar comentários sobre os defeitos. A fulano partiu, mas ele me deixou uma dívida de R$ 500. Esqueça. Não há mais jeito. Esqueça. Libere seu companheiro. Deixe ele partir, para que ele possa seguir em parte. Deslizes que ele fez, que ele cometeu. Esqueça. Questão 939 do Livro dos Espíritos fala um pouco sobre isso, né? Como é que as dores inconsoláveis daqueles que sobrevivem, ou seja, como é que nós ficamos, como é que a gente lida com a dor e como é que isso se reflete naqueles que causaram essa dor para nós. A gente falou aqui do dinheiro, né? Ah, fulano partiu, ficou me devendo aí um boleto. Como é que a gente lida com essas dores? Ou a dor positiva também. Fulano partiu e me deixou porque eu precisava dele, eu amo ele, eu queria ele do meu lado. Como é que eu vou lidar com isso, com essa dor que ficou e com o espírito que partiu? É bom lembrar a resposta que vem, que o espírito que partiu, ele é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Por isso
que uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, ou seja, ele se sente, sim, tocado, o espírito, pela dor incessante e desarrazoada, porque nessa dor excessiva, ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Então, observe o que Kardec está nos ensinando aqui, através dos espíritos. Eu posso sofrer? Posso. Espírito espírita chora e sofre pelo desencarne? Sofre, sim, e chora, sim. Então, qual é a diferença e qual é a instrução dos espíritos? Não se exceda nesse sofrimento. Não fique se rasgando, se lamuriando, jogando cinzas na cabeça. Procure se recuperar a partir do momento seguinte do desencarne. Por quê? Porque o excesso da dor, o excesso desse luto, desse sofrimento, causa também uma dor excessiva no espírito que está desencarnado. Ele vê nesse processo a nossa falta de fé no futuro e a falta de confiança em Deus. E o que isso significa? Olha, interessante que os espíritos não estão falando assim, quando você chora demais, o espírito desencarnado, ele vê que você está se excedendo, que você vai ficar doente, que você vai ficar gripado, seu sistema imunológico vai baixar. Não. O que ele vê? Ele vê a nossa falta de fé, ou seja, a visão ela é absolutamente espiritualizada para o espírito encarnado e desencarnado. E, por conseguinte, pela nossa falta de fé, um obstáculo para que voltamos a nos reunir. Porque essa é a esperança de todos nós. Se somos eternos e cedo ou tarde iremos todos nós encarnar, a nossa esperança é de um dia encontrar aqueles a quem amamos. Mas, se eu estou sofrendo, isso vai preocupar o espírito encarnado, desencarnado, porque ele vai ver nisso um obstáculo para o nosso encontro. O livro Saudade e Amor, vem Emmanuel, nosso querido Emmanuel, nos alertar novamente ante as lembranças queridas dos entes amados que precederam na grande transformação. É natural que as nossas orações em auxílio a eles venham orvalhadas de lágrimas. Porém, olha o alerta de Emmanuel, não permitas que a saudade se te faça desespero. Vocês percebem a diferença? Saudade, desespero. Saudade, ela vai nos acompanhar sempre. Companheiros que perderam pais, principalmente na infância, até hoje, na idade adulta, se lembram com carinho e saudade daqueles entes queridos. Isso não é o desespero. O desespero é diferente. Mais tarde, a gente vai ver a sequência da saudade e amor, desse trecho de Emmanuel, a recomendação que ele faz de como lidar com o desespero. Antes, porém, queria falar aqui também da questão de como lidar com a questão do desembaraço. Como perceber o que acontece com o espírito que desencarnou, de saber que ele está indo para um lugar melhor, que ele não está desamparado. A gente faz uma leitura rápida de livros, das dezenas, centenas de livros de Chico Xavier, para ficar só em um autor, nós vemos o amparo que a espiritualidade dá nas mensagens psicografadas que Chico recebeu para os companheiros que chegam na espiritualidade, em especial as crianças, os filhos. Quantas vezes, inúmeras, eles escrevem, estou sendo recebido pela vovó Joana, pela vovó Maria, pelo vovô João, pelo titio fulano. Quantas vezes essa acolhida foi relatada na literatura de Kardec, de Chico Xavier? E aqui vem o Evangelho nos dizer sobre isso. Vós espíritas, porém sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Nós não aprendemos isso? Que a terra e o nosso corpo é uma espécie de aprisionamento do espírito, e que nós nos libertamos todo dia quando dormimos, porque saímos de alguma forma, ainda que mantendo a ligação perispírita. Então, por que a gente chora com a libertação? Por que a gente chora sabendo que a alma vive melhor quando está desembaraçada do seu invólucro corpóreo? Não há aí um certo contrassenso? E ainda continua o livro do Evangelho. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem,
A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Agora, cuidado, as vossas dores desarrazoadas também tocam os vossos filhos, porque denotam a falta de fé e a falta de confiança em Deus. E aí, em algum momento do Evangelho, também Kardec faz essa comparação com uma questão interessante da viagem. Dois seres que se amam na Terra, só que ambos precisavam partir. No caso aqui, também estavam aprisionados. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta. Ora, e aquele que fica? Ele vai ficar chateado? Vai ficar com inveja? Qual é a postura do que fica? O que fica, a ele cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. É interessante isso aí, gente, porque a gente tem que pensar o seguinte: nós também um dia seremos aqueles que seremos objeto de perda de entes queridos. O que significa isso? Um dia será a minha vez de partir e alguém, um ente querido meu, irá sofrer pela minha partida. Qual é o meu papel? Estar feliz nesse momento da minha partida, porque me preparei para essa viagem de retorno à pátria espiritual, e também preparar os companheiros que fiquem para que eles sejam felizes e fiquem felizes com essa partida, para que eles não sofram e para que eles não fiquem magoados, ressentidos com alguma falta que eu tenha deixado para trás. Em outras palavras, reconciliemos com nossos irmãos enquanto estamos a caminho com eles, evitemos deixar algum tipo de desentendimento, marquemos um encontro para aparar as arestas, para falar de ressentimentos, de mágoas, deixemos para trás tudo aquilo que magoou o nosso coração, para que possamos partir de coração puro e para que possamos deixar para trás também só sentimentos bons naqueles que ficam. É essa a mensagem do Evangelho. Quando ele partiu primeiro que nós, só nos cabe felicitá-lo. E quando nós partimos, que aquele que ficou também nos felicite pela nossa partida. E assim o nosso sofrimento será menor, né, gente? Para os que ficam, é bom lembrar, a gente já falou um pouco disso aqui, espírita chora? Espírita vai a velório? Aquela pergunta, né? Homem não chora? Homem chora sim. E se for homem espírita? Também chora. Chora sim. 2 vezes mais, né? Agora olha aqui, de novo repetindo. As lágrimas de saudade, elas não prejudicam quem parte. Chorar é normal, é natural, porque somos ainda seres primitivos. A gente ainda está nesse aprendizado do desapego à matéria, ao afeto. É natural esse choro. O que prejudica, dificulta o desligamento e perturba o espírito que parte é a revolta, é a blasfêmia contra Deus. Então, isso é muito interessante, isso aqui, porque aí ele está partindo já para uma questão mais grave ainda. Não é só o espírito, o ser que ficou se lamuriando, se recolhendo em tristeza, com a nuvem de lágrimas sobre ele, não. Ele está partindo para um step 2 aqui do jogo, que é começando a culpar Deus pela perda do ente querido, a querer responsabilizar, a se revoltar contra a divindade pela perda do ente querido. Quem já não ouviu alguém dizer, não, eu já não falo mais com Deus, eu perdi minha fé em Deus, eu perdi minha fé em Nossa Senhora, porque a minha irmã ou porque a minha tia não foi curada. A gente tem ouvido isso e o nosso papel é tentar reacender a chama da fé nesses seres que perderam sua fé. Não só espíritas, mas muitos companheiros de outras religiões também, que fizeram promessas, que fizeram tanta dedicação, fizeram quarentenas e outros tipos de situações, e que se viram, no final, decepcionados e frustrados porque a cura não veio. E aí partem para uma blasfêmia contra Deus, para uma revolta contra Deus, para um afastamento divino. É como a criança birrenta, né? Que não quer mais falar com o pai e fala para o pai, já não te amo mais, porque você não me deu bolacha. Então, é mais ou menos isso, né? Nós temos que ter muito cuidado, esse é um alerta de Emmanuel que nos faz, para que não entremos nesse processo de revolta contra Deus. E uma questão que se deve lembrar aqui também é o recíproco também, que o desencarnado também não se veja nessa situação, e aí cabe para nós essa lembrança, porque um dia seremos nós os desencarnados, não se veja nessa situação de blasfemar e de se revoltar contra Deus, porque
foi desencarnado. Esse é um momento interessante de a gente também refletir, e o Céu e o Inferno fala muito sobre esses depoimentos, de seres que estão revoltados, às vezes há décadas, às vezes há séculos, rebelados contra a espiritualidade, contra Deus, porque não aceitaram que tinham que morrer. Devemos ficar atentos às nossas manifestações de sentimentos exagerados, seja para o nosso bem, nosso ente querido que partiu, e para o nosso bem, e até mesmo para os bens daqueles que ainda ficam conosco, para eles também não serem contagiados por isso. É muito comum também no familiar, no seio familiar, um ente não se recuperar do luto, e os outros continuam seguindo, continuam se recuperando, e chega um momento que essa diferença de vibração está tão complicada que cai num processo patológico, ou de depressão, ou de ansiedade, levando até a outras situações mais graves. A gente tem que ter muito cuidado de saber usar as nossas ferramentas de cura espiritual para que a gente não caia nesses processos. Nós temos uma ferramenta, um arsenal enorme, nós temos o Evangelho, nós temos a codificação doutrinária, os livros de Kardec, os livros de Chico Xavier, os temas de André Luiz e tantos outros, que nos dão esse consolo de saber lidar com esse momento da dor. Eu coloquei aqui só para lembrar de falar a questão dos quartos que permanecem arrumados, as roupas e pertences, o cuidado que a gente tem que ter de lidar com esses paramentos, com essas memórias que ficam, pelas mesmas razões que a gente já está colocando aqui nos slides passados, para que a gente não se prenda de forma excessiva com estes seres queridos que partiram. Há familiares que mantêm um quarto do desencarnado pronto durante anos, preparado durante anos, como se aquele ser fosse voltar. Muitas vezes o ser desencarnado sofre por isso, sofre pelas roupas que permanecem guardadas no armário, que precisam seguir, que precisam passar para outras pessoas, para aquela energia poder fluir, para que o espírito possa seguir também na caminhada dele. Então, muito cuidado com essa questão de bens, de paramentos, de roupas e de quartos que ficam preparados para o ser que partiu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa mensagem do Cristo, que está lá no Evangelho, é a mensagem que resume o amor de Deus para todo o nosso sofrimento, para toda a nossa dor. No livro Ave Cristo, Vestino falava uma oração linda a respeito disso, um momento de muito sofrimento, de muitas tribulações para ele. E o convite que ele faz está resumido aqui nessa frase: olhemos para a vida de mais alto, subamos no morro, né? A gente olha para a vida de forma muito míope, a gente olha para a vida como se a gente fosse viver só mesmo esses 40, 50 anos, esses 70 anos. Por isso sofremos tanto com o desencarne dos nossos amados, e por isso eles também sofrem com o nosso desencarne. Porque a gente não sabe lidar com a nossa infinitude, com a nossa eternidade, somos seres eternos. Voltando àquela criança birrenta do biscoito, esse é o convite que Jesus nos faz. Não se turbe o vosso coração. Vocês não creem em Deus? Creem em mim também. Eu estou aqui para nos amparar, para trazer essa doutrina, para tirar vocês da tristeza. Eu sei que vai ter sofrimento, eu sofri, Jesus está falando. Eu morri na cruz. A gente está vendo daqui a pouco aqui uma mensagem de Emmanuel falando isso. Eu morri na cruz. Eu sei qual é o sofrimento que vocês vão passar nessa terra, mas eu estou convosco. Não se turbe o vosso coração, gente. Nós temos que ter essa introjecção, né? Essa mensagem doutrinária, ela precisa entrar em nós. Nós não faltamos à reunião espírita. Quarta-feira, 7 horas, eu já estou lá na porta, abrindo a porta. Sábado, 10 da manhã, eu já estou lá na porta, com meu saco de cebola e cenoura para fazer a sopa. Pode deixar, eu já mando lá no grupo, pode deixar que eu levo o presunto do sanduíche, e ainda levo lá para de graça o tomatezinho pequeno para colocar no sanduíche. Essas tarefas são preciosíssimas, mas nós precisamos introjectar esse evangelho de amor, esse evangelho de consolação e de esperança. Eu preciso aprender que o evangelho ele pode sim me transformar. Por que que eu estou na casa espírita fazendo sopa? É só para fazer a sopa? É só para marcar ponto, para completar a equipe do segundo sábado do mês? Não. Eu estou ali em busca de uma modificação interior, de uma modificação íntima, de um entendimento de que eu sou um ser eterno.
Muitas vezes, nós falamos isso ontem no outro evento com a Dora, muitas vezes a gente muda de cidade e na hora de chegar no centro, a gente já fez tanto curso de ESD 1, ESD 2, ESD 3, ESD 5, ESD 20, ESME, e a pessoa, como não tem diploma, nos convida a repetir o 1B. Olha, você vai entrar no 1B. E aí você engole seco, porque você é espírita, então você tem que ser humilde, não pode falar, peraí, eu tenho aqui meu diploma, vou puxar meu aplicativo de diploma da FEB ou do centro tal, veja aqui. Não, eu não estou aprendendo, estudando para diploma. A gente falava disso ontem. O nosso processo de estudo é para que a gente consiga, de alguma forma, introjectar essas questões, porque somos muito refratários, viemos de anos e anos de cometimentos dos mesmos equívocos, dos mesmos erros, como o povo no deserto está ali com uma imagem dos nossos mesmos erros, né? Rodando ali cometendo os mesmos erros. Aquela caminhada ali do Egito para a terra de Canaã era curta, mas lá em Gênesis ele está dizendo, olha, Deus mandou ele por um caminho mais longo, para testar, para forçar com que ele passasse por aquelas lutas e se modificasse, se liberasse, se transformasse na forma íntima. Essa é a proposta do Espiritismo. Essa é a proposta da sopa, é a proposta do nosso sanduíche, é a proposta da nossa contribuição fraterna, é a modificação interior, a modificação íntima. Aqui ainda como uma questão de justificativa para que não soframos, é que nós temos ainda esse plus, além de outras religiões. Nós sabemos da possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos. É uma docíssima consolação, está lá na doutrina, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram de nós a terra. Se a gente parar aí durante um mês, a gente vai se fartar de comunicação, de literatura sobre esses temas, principalmente de Chico, né? Falando sobre essa questão da comunicabilidade com os espíritos que se manifestaram e trouxeram mensagens do mundo. Os próprios livros de André Luiz, eles são fartos em contar essas histórias, né? Quanto tempo eu levo de uma encarnação a outra? Será que eu vou demorar 100 anos para ver o próximo? A gente não sabe. Cada ser é um universo em si. Cada ser é um universo em si. Eu posso me encarnar em um ano, em 6 meses. Nós temos isso, né? No livro, na literatura de André Luiz, nós temos exemplos disso, de encarnes que aconteceram em menos de um ano. Então, é importante a gente se lembrar disso. As nossas informações da espiritualidade, elas nos colocam numa posição privilegiada, sim, com relação a essa informação acerca do desencarne, do luto, de como lidar com a morte. Porque, ao contrário de outras religiões, nós temos uma informação raciocinada, isso é muito importante, uma fé raciocinada, uma informação raciocinada que não foi colocada de forma imposta, mas que qualquer um de nós, livremente, pode parar, pensar, pedir provas, pesquisar, vai perceber que há coerência na informação espírita e que ali se vê comunicabilidade entre os mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Por que sofremos, então? Aquela pergunta lá do início. E quando a gente fala de luto, a gente se lembra do luto de Jesus, ou daqueles que ficaram e perderam Jesus. A gente já parou para pensar nisso? Eu passo a minha vida com Jesus, 3 anos. Jesus me convidou na beira do lago, estava lá pescando. Jesus apareceu, falou: vem, segue-me. Você também, vem e segue-me. Juntou aqueles 12, seguiram com ele, e outros foram se juntando a esse grupo, os apóstolos e os discípulos, e seguiram. 3 anos depois de intenso convívio com esse ser de luz que iluminou o nosso planeta, ele desaparece, crucificado, morto. Você imagina a dor que se coloca, a nuvem de lágrima que se coloca naqueles discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos, que presenciaram a multiplicação dos pães, que presenciaram a cura de cegos, de leprosos, Jesus caminhando sobre as águas, acolhendo a pesca. Esse ser foi crucificado. Meu luto se colocou. Foi preso,
Getsemane, levado para a cruz. Essa tristeza dominava esses discípulos enquanto eles caminhavam. Essa história está lá no Novo Testamento, em Lucas. Eram os discípulos de Emaús, comentavam sobre a tristeza que se abateu sobre eles. Os olhos deles estavam fechados e eles não perceberam. Jesus já tinha sido crucificado. Que enquanto eles falavam, aproximou-se dele um ser que começou a fazer perguntas. O mesmo Jesus com quem eles conviveram. E eles não reconheceram. O Jesus que marcou para a eternidade a vida desses seres. Eles não reconheceram por causa do luto. E Jesus falou: que palavras são essas que vocês caminhando trocais? Por que vocês estão tão tristes? Um deles, cujo nome era Cleópatra, respondeu: você é novo em Jerusalém? Onde você estava? Que não sabe as coisas que aconteceram nesses dias em Jerusalém? Era Páscoa, né? A cidade estava movimentada, Jesus foi crucificado na Páscoa. Você não sabe o que fizeram com o Nazareno? Jesus lhe perguntou: o que foi que aconteceu? As coisas que dizem respeito a Jesus, que foi homem, profeta, poderoso em obras, curou, andou sobre as águas, multiplicou pães, transformou água em vinho. Você não sabe o que aconteceu com ele? Não. E como os principais sacerdotes o condenaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, que ele fosse ressuscitar, e hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. É verdade que algumas mulheres foram lá na tumba de madrugada e foram ao sepulcro, se maravilharam, estava vazio, não acharam o seu corpo. Disseram que estava vazio, tiveram a visão de anjos. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro, mas eles não viram. Eles estavam andando com Jesus e não viram, gente. Olha que interessante. O luto eles não cegam. Nós estamos sendo consolados. A gente lembrei agora daquela passagem das marcas pegadas na areia. Estamos sendo carregados pela espiritualidade, carregados por Jesus durante o nosso luto. E não sentimos, às vezes, por causa da nossa dor e da nossa cegueira. E Jesus vem falar aos nossos corações com todo o nosso amor, esse carinho que ele tem por nós, ressuscitados de coração para crer em tudo que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou um a um o que achava nas Escrituras. A mensagem do Evangelho, a mensagem das Escrituras, consolando o coração do luto. Chegaram à aldeia para onde iam, fez como quem ia para mais longe, e pediram: fica conosco, fica conosco. Mas Jesus disse: não, vou seguir. A melhor. Entrou, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. E quando eles abriram os olhos e o conheceram, ele desapareceu. Essa é a mensagem que Jesus tem para nós enlutados. Às vezes estamos ao lado de Jesus nos consolando e não reconhecemos. É preciso que estejamos atentos nessa comunhão do partir do pão, reconhecemos esse Cristo que nos acompanhou no momento do milagre, nos momentos alegres da ressurreição, nos encontros na casa da sogra de Pedro, nos momentos de felicidades em que Jesus contava as parábolas do Cristo, para que no momento da dor possamos reconhecer esse mesmo Cristo. No momento que ele compartilha essa comunhão, a gente possa reconhecer. Para que a gente não faça como os apóstolos, que, olha, não, por acaso, não ardia em nós, nosso coração, quando ele nos falava, a gente sente, mesmo aquele incrédulo que diz que não crê mais em Jesus, que se rebela contra Deus, por acaso não ardia o meu coração quando eu sofria por causa dessa morte, quando eu sofria por causa desse Cristo que deixou o meu ente querido partir? Mas esse Cristo, ele não nos abandonou, ele está conosco lá. Ele não nos abandona. E mais que isso, ele nos manda essa mensagem, essa doutrina consoladora para os nossos corações. Pesados, Emmanuel nos ensina nesse livro aqui: aceitemos os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós. E não apelemos para o Senhor como advogado da fuga calculado ao dever. Lembremos-nos de que o Mestre
A ninguém prometeu avenidas de sonho, horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, que morreu crucificado, nos advertiu sensatamente: não se turbe os nossos corações, confiemos em Deus, mesmo no momento da dor. Eu deixo para vocês aqui também essa mensagem do nosso querido Emmanuel, que está sempre nos consolando, nos alertando de forma incisiva com relação aos procedimentos que temos que tomar, como ele fez com Chico, ele faz conosco também na sua literatura. A única forma clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com bem, com quem for, e seja onde for, esquecendo o mal e fazer o bem. O que isso tem a ver com luto? A única forma de vencer o luto, que também pode ser impregnado com as influências inferiores e se tornar uma obsessão, é praticando o bem e esquecendo o mal. É olhando para o meu próximo. Por isso que eu coloquei aí 7 bilhões. 7 bilhões que nos cercam. Onde você está? No Piauí? Você está onde? Na América? Na Austrália? Na Antártida? Olhe para o seu lado. Haverá alguém precisando do seu olhar, precisando do seu abraço, precisando do seu consolo, precisando de um sorriso. Olhe para o seu lado, pratique o bem. Deixe seguir aquele que partiu antes de você, porque você também em breve partirá. Faz parte da nossa caminhada rumo ao progresso. Não nos esqueçamos de praticar esse bem, não nos esqueçamos de deixar para trás o mal que eventualmente tenhamos sido vítima por aquele que partiu. Esqueçamos, perdoemos, joguemos para trás de nós a mágoa e pratiquemos o bem, porque essa é a única fórmula clara e segura de vencer o luto. Essa mensagem era o que eu queria deixar para a gente aqui, lembrando sempre que nós não estamos sós, nós não estamos abandonados. Ontem falávamos do centro espírita, a importância do centro espírita e a preciosidade que é estarmos ligados ao centro espírita. Nós, quando estamos no Brasil, tem aquela frase do jargão popular que diz que a gente só dá valor àquilo que tem, né? Nós que estamos no Brasil, a gente às vezes não dá valor à preciosidade que é ter um centro espírita, ou às vezes 3 ou 4 centros espíritas na mesma rua para nos acolher. Às vezes a gente troca centro espírita porque não gosta da cor da parede, ou porque não gosta da voz da palestrante. Ah, eu não vou mais nesse, eu vou naquele. É uma preciosidade, é um colar de pérolas que nós temos no Brasil, de podermos ter essa oportunidade de trocar centro espírita. Por quê? Porque é a casa do acolhimento, é a casa do conhecimento, onde existem cursos, e agora com a pandemia, os cursos online, os cursos de internet, que multiplicaram essa oportunidade de aprendizado. Essa oportunidade que a gente tem de nos prepararmos para a hora da dor, para a hora, como diz lá no Velho Testamento, das vacas magras. Porque nós sabemos que estamos ainda no planeta de prova e expiação e que vamos chegar. Portanto, meus irmãos, estejamos nos preparando para esse momento de perda, desse momento de desapego, desse momento de afastamento temporário do ente querido. Sabemos que nós temos essas ferramentas, que poderemos comunicar com ele, que estaremos sempre em contato com esses seres. E, como diz André Luiz aqui nesse livro, Nosso Lar, essa mensagem aqui, que resume bem essa questão da eternidade do espírito. Uma existência é só um ato. Eu sou o Hernando, eu estou Hernando, eu não sou Hernando. Um corpo é uma veste. Um século é um dia. Um serviço é uma experiência. Um triunfo é uma aquisição. E uma morte é um sopro renovador. Que hoje, nesse dia que a gente celebra, que a gente dedica à memória desses entes queridos que partiram, 2 de novembro, que a gente possa dedicar a ele toda a nossa memória, todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, para que eles sigam nesse caminho de avanço, de progresso, que eles se afastem nesse momento de tudo aquilo que os liga ainda na matéria, que eles possam encontrar hoje, nesse dia que é dedicado mundialmente aos mortos, e que hoje nós chamamos de Dia do Ausente, com essa proposta do Centro Espírita, possamos entender
que esses seres estão nos aguardando também. Esses seres, eles partiram antes e estão nos aguardando. Possamos estar nos preparando para esse encontro que vai acontecer cedo ou tarde. E que possamos usar essa ferramenta preciosa, que é a doutrina que nos foi concedida pelo amado Jesus, para estarmos cada vez mais prontos para esse encontro. Eu agradeço a Deus, agradeço a espiritualidade amiga por essa oportunidade, agradeço a meu pai querido, desencarnado, dedicando a ele também muita luz nesse dia de hoje, e que nossos familiares todos possam receber nesse momento muita luz, através dessa mensagem e de tantas outras que serão ditas no dia de hoje. Muita paz para vocês, meus irmãos. Obrigado. Nós é que agradecemos, Hernando, as suas palavras que caem bem nesse nosso momento de hoje, fazendo a abertura dessa nossa atividade ao longo de todo o dia de hoje, da campanha do ausente. Você trouxe para 7 bilhões, porque não só os que acompanham aqui pela live, pelas redes sociais, mas todos aqueles que se conectam com essa psicosfera dessa mensagem, você conseguiu retratar bem o que é o Espiritismo nesse momento de dor e de luto pela perda de entes queridos, porque o Espiritismo nos traz a consolação pelo esclarecimento de como realmente as coisas se processam, sabendo do passo a passo dessa experiência da morte, e da verdade de que morte não põe fim às nossas vidas, e que esses nossos entes queridos que partiram, nós nos reencontraremos. Isso nos traz o conforto e acalenta a dor daquele que experiencia o luto, a perda de entes queridos. A nossa gratidão pelas suas palavras confortadoras e esclarecedoras, você ter dedicado esse tempo a essa atividade aqui do Centro Espírita Semente Cristã, no Dia do Ausente, e agradecer a espiritualidade amiga de oportunizar esse convívio salutar. A pandemia nos impediu de realizarmos essa atividade de forma presencial, mas nos dá esse presente para poder interagir com pessoas que trazem essas informações de forma clara, de forma simples, para alcançar a quantidade de pessoas possíveis. Nossa gratidão. Rogamos a Deus que possa continuar abençoando sua jornada, seu trabalho, ao longo da sua existência aqui no plano físico. Nossa gratidão, Hernando. Queria mandar aqui um abraço para a Edelza, para a Marlene, para a Silvia Miranda, Helenice, Fabiano, para a Lígia, Fernanda Costa, a Luane, Silene, Dores, o Antônio Carlos Júnior, o Fabiano, que interagiram conosco ao longo dessa nossa transmissão. E ainda avisar aos amigos que a nossa programação do Dia do Ausente, promovida pelo Centro Espírita Semente Cristã, continua. No turno da tarde, para nós que estamos aqui no Brasil, às 15 horas, nós teremos o nosso irmão Fabiano Moraes, também do Distrito Federal, falando para nós a respeito do nada e a vida futura. A partir das 15 horas, pelos mesmos canais aqui do Semente Cristã, no YouTube, no Facebook, nós teremos essa palestra O Nada e a Vida Futura, com o Fabiano Moraes, e no turno da noite, às 20 horas, nós teremos a Luciana Vieira, também do Distrito Federal, falando sobre o temor da morte. Temas importantes que auxiliam a humanidade a compreender melhor esse momento de luto, o Dia do Ausente, o Dia dos Finados, para nós ressignificarmos esses momentos, ressignificarmos as nossas vidas e buscarmos passar por esses momentos de uma forma mais tênue, sem sofrermos tanto com essa informação esclarecedora e consoladora que o Espiritismo nos traz. Mais uma vez, Hernando, gratidão, que Jesus possa abençoar a todos nós, e em nome do Centro Espírita Semente Cristã, nós te agradecemos e agradecemos a espiritualidade amiga
que nos apoia sempre nas nossas atividades. Jesus, nosso divino e amado Mestre, se conosco. Continua a auxiliar todos os que nesse dia estão com os sentimentos mais potencializados, sentindo a dor do luto, a perda de entes queridos, mas consola e conforta esses corações para que eles encontrem na revelação espírita a força para suportar esse momento e o entendimento de que logo em breve todos nós estaremos juntos, porque somos seres imortais. A nossa programação continua. Nesse instante nós vamos nos despedindo aqui nesse turno e nos encontraremos logo mais às 15 horas com a nossa próxima palestra. Bom dia Um abraço. a todos. Obrigado, Jefferson. Um abraço. Obrigado. Bom dia a todos e até às 15 horas.